No início do século XX, alguns anos depois, 1905, Einstein desenvolve a teoria da relatividade especial. Em 1927, a gente tem a conferência que define a física quântica. Então, nós não tínhamos conhecimentos suficientes, a nossa física ainda era a física de Newton. Então, a gente percebe o esforço que os espíritos fazem para tentar transmitir algumas ideias para nós. A nossa concepção de matéria, a nossa concepção de eletricidade, de magnetismo, era muito limitada. Hoje, na era da internet, na era das redes sociais, em que nós estamos aqui em Los Angeles e 2.000 pessoas estão nesse momento online participando conosco, vendo essa imagem. Imagine como se tivessem 2.000 pessoas aqui. Hoje nós podemos dizer mais abertamente as coisas e compreender melhor aquilo que os espíritos deixaram na codificação. E, a meu ver, uma dessas páginas extraordinárias da literatura espírita, a respeito da influência dos espíritos na nossa vida, é o capítulo 8 do livro Pensamento e Vida, que se chama Associação. Associação. Então, hoje, pensa aí no seu Instagram, ou melhor, pensa no seu WhatsApp. Eu vou ler essa página, porque na época não tinha nada disso, hein? Quando o Chico psicografou isso aqui. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, olha isso, se nós pudéssemos enxergar as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão. Todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então, o que nós temos condições de compreender hoje? Que o espírito possui a sua mente, essa mente emite, irradia uma modificação do fluido cósmico, uma energia cósmica, que nós chamamos de energia mental ou corrente mental. Isso está na obra de André Luiz. E isso se desloca como um celular. Você, com seu WhatsApp aqui, consegue, nesse momento, fazer uma ligação de áudio para alguém que está no Japão. Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas se desprendem daqui e chegam lá, na velocidade da luz. 300.000 quilômetros por segundo. O pensamento, muito mais rápido do que isso, muito mais poderoso. Então, o que acontece? Se nós tivéssemos a visão dos espíritos, nós veríamos nesse momento, da aura de cada um de nós aqui, desprendendo-se fios sutis que nos ligam a outros seres, encarnados e desencarnados. Então, essa ideia de que tem que estar um espírito aqui do seu lado, falando alguma coisa no seu ouvido, gente, está ultrapassada essa ideia. Porque se você consegue namorar por WhatsApp com outra pessoa no outro país, precisa de um espírito estar aqui para te influenciar? Não. Então, nossa mente está conectada, conexões
impressionantes. Como que eu poderia traduzir isso em imagem? O filme X-Men. É a cena em que o professor Xavier entra naquela sala dele, não é? E com a mente dele ele vai conectar todos os mutantes que tem na Terra. Vocês lembram disso? No cérebro? Aí começam a acender-se pontos de luz. É muito interessante. Mas tem um filme que é extraordinário. Eu, pelo menos assisti no Brasil, não sei como é que ele chamou aqui. Lá no Brasil foi Ela. É uma mulher que ingere uma substância química, um comprimido, que amplia a capacidade mental dela. Lucy. Aqui, né? O nome foi Lucy. Então, e aí o que acontece? Ela começa a pensar, não é? Um raciocínio matemático, ela começa a superar. Daqui a pouco ela está falando dezenas de línguas, ela começa a usar todo o potencial do cérebro. Só que chega um determinado momento que o cérebro se torna insuficiente para a capacidade mental dela. Então tem uma cena que é quando ela sai do carro e ela consegue enxergar as ondas que saem dos celulares, de todos os aparelhos. Ela consegue enxergar as ondas eletromagnéticas que estão aqui agora, cruzando esse ambiente, sem se misturarem. E aí, quem não assistiu o filme, eu vou dar o spoiler, infelizmente, me desculpe, né? No final do filme, o que ela decide? Que ela não precisa mais de corpo. Eu falei, esse filme é espírita. Percebe? Nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos chegar num ponto da evolução espiritual que o corpo, você fala assim, meu Deus, isso aqui é uma coisa atrasada, eu vou fazer um upgrade de hardware aqui, né? Esse meu iPhone 3 aqui tem que mudar para o XS, não é? E aí você vai fazer um upgrade, você não vai ter mais corpo físico porque ele vai ser insuficiente para a quantidade, para a profundidade das suas conexões mentais. É isso que o Emmanuel está dizendo. Então, nesse exato momento, a nossa mente está conectada. Agora, aqui tem um detalhe importante, que é o detalhe da sintonia. Da sintonia. Então, eu vou fazer aqui uma analogia, porque o André Luiz deixa isso muito claro. O pensamento não é uma onda eletromagnética material. Por quê? Porque senão eu construí uma gaiola de Faraday e o pensamento não conseguia atravessar essa gaiola. Não é? É aquele globo que você constrói, se você entrar lá dentro não pega celular, não pega nada. Por quê? Porque a onda eletromagnética ela reflete, ela não consegue atravessar. O pensamento é uma espécie de onda eletromagnética, mas feita de outra matéria, que não é a nossa matéria. É mais sutil, mas é a mesma coisa. E tem algo interessante com a onda eletromagnética. Querem ver? Olha aqui. Dependendo da frequência da onda eletromagnética, você percebe ela como som. Então, se eu fizer isso aqui, ó, é uma vibração. Isso aqui é uma onda eletromagnética, por isso você está escutando. Só que é uma frequência baixa. Então você vai lá na tecla do piano, a mais grave, e toca. Mais grave do que aquilo você não ouve, mas tem. Você não está escutando, mas tem. Aí você toca a tecla mais fina, a mais aguda do piano. É uma onda eletromagnética, uma frequência maior. Aí você escuta um som bem agudo. Depois daquilo você não escuta mais. Se você aumentar a frequência, você para de escutar e começa a enxergar. É a mesma onda. É a mesma onda eletromagnética. Uma frequência mais baixa, ela é som, uma frequência um pouquinho mais elevada, ela é luz, cor. Em frequências mais altas, ela se transforma em outra coisa. Raios X, raios gama, radiações cósmicas. É a mesma onda. O pensamento também.
E aqui tem uma coisa curiosa. Porque dependendo da frequência que você sintonizar, você vai ouvir o quê? Então, estou lá no Brasil. Aí eu estou aqui na frequência. Coloquei a frequência. Funk. Mudei a frequência. Bossa nova. Mudei a frequência. Bruno Mars. Mudei a frequência. Jazz. Mudei a frequência. Música clássica. Percebe? Então aqui é um fenômeno da conexão espiritual. Todos os seres estão conectados numa teia, numa rede de conexões intricada. Nós podemos dizer que todos os seres da Terra estão conectados. Eu vou dizer então de outra maneira. Jesus tem o seu zap. Ele tem seu WhatsApp. Porque tem gente que acha assim, Jesus falou comigo, então ele saiu lá da esfera dele, deslocou, teve que aparecer para você. Não, ele manda um zap. Manda um pensamento. E essa é a mais poderosa influência dos Espíritos sobre nós. Só que essa influência tem uma lei, ela tem regras. Qual que é a regra? A regra das faixas de sintonia. Então, eu fiquei muito bravo, muito nervoso, e eu sintonizei na frequência de todos os bravos da Terra. Pronto. Todos bravos. Entrei na sintonia. E um dá ideia para o outro. Aí eu fiquei triste. Eu entro na sintonia de todos os tristes. Por isso que é difícil quando você começa a vir uma tristezazinha, aí vai vindo a tristeza, é difícil sair. Porque você entra numa teia, numa sintonia com todos os tristes. Aí você tem um motivo de tristeza, o outro tem outro, daqui a pouco você tem 3 milhões de motivos para ficar triste. É o que Emmanuel vai dizer no capítulo Associação. O contrário também. Então, se você sintoniza numa ação do bem, num pensamento positivo, em algo positivo, você também agrega força e essa sintonia te leva a alguma coisa. Isso é tão poderoso, depois vocês digitem aí. Estados Unidos, ponte que caiu com o vento. Esse é um fenômeno da física, de onda eletromagnética. Toda substância, por exemplo, esse microfone aqui, ele está vibrando, ele não está parado. Essa sensação de que ele está parado é ilusória, porque está tudo vibrando aqui, e ele está vibrando numa frequência. Se um outro corpo vibrar na mesma frequência desse microfone, você vai ver esse microfone fazer assim, ó. Foi o que aconteceu com a ponte. Eu me esqueci agora a cidade. Mas tinha uma ponte bonitinha, começou a dar uma ventania. A ventania era uma ventania forte, mas nem se chega perto dos furacões que tem aqui. Era coisa pouca. Só que teve um problema. O danado do vento começou a assoviar na mesma frequência da ponte. Aí você vê a ponte fazendo isso aqui, ó. A ponte parece um papel. Ela simplesmente cai. É por isso que
Já viram o pessoal quando está fazendo marcha, os soldados marchando? Não pode marchar em cima de ponte. Porque é um risco muito grande. Está todo mundo marchando, aquela frequência, você entra na frequência, derruba a ponte. Então, o que significa isso? Você acumula energia, acumula poder quando sintoniza com determinada frequência. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. É por isso que as criaturas perversas são muito poderosas. É por isso que as criaturas bondosas são mais poderosas ainda. Né? Porque tem mais pensamentos bons no universo do que ruins. A proporção é maior de espíritos puros, de espíritos já aperfeiçoados, do que de espírito imperfeito. Então, esse aspecto da associação, gente, é muito importante. É muito importante. Porque senão a gente vai ficar com a impressão de que a influência dos espíritos é ouvir espírito, ver espírito, tocar em espírito. Aí a pessoa fala, mas eu não sou médium. Eu não vejo, eu não escuto, eu não toco espírito. Fica tranquilo, se você desencarnar, você vai tocar espírito, ouvir, ver. Mas pela mente, nós entramos em sintonia. E é aqui que eu queria encerrar essa parte da influência para ir para as perguntas, para que a gente entenda agora o que é prece. Prece é, você passou pelos crocodilos, passou para aquelas tanto de gente que mora dentro de você, passou pela louca da casa com as suas panelas, e aí você começa a vibrar na frequência em que os espíritos superiores pensam. E aí isso que eu queria destacar aqui agora para encerrar. Aí não é só ideia e inspiração que você recebe. E se fosse só ideia e inspiração, já seria bom demais. Né? Porque você está prestes a fazer uma bobagem e vem uma inspiração, você fala, meu Deus, não vou fazer isso. Verdade, me vem uma intuição, não vou fazer. Me muda. Já seria bom demais, mas não vem só isso. Vem energia e força. Junto com essa sintonia, vem um poder. O Chico dizia assim, as pessoas que têm o hábito da oração na Terra estão munidas de um poder ainda desconhecido. Isso não é religião, isso é física. É física, é matemática. E esse é o aspecto mais interessante que nós temos que explorar. O hábito, mas para isso, o que tem que acontecer? Você tem que fazer essa ginástica. Eu falo que é assim, não é nem a musculação, não. É mais do que a musculação. Não é? Porque você tem que ter um condicionamento de silenciar a sua mente. Não é fácil. Isso exige treino. Treino. E para treinar, você precisa adquirir o hábito. Ora, todo dia você não toma café da manhã? Todo dia você não escova o dente, espero. I hope. Não toma banho? Então são hábitos.
Então nós precisamos criar o hábito de silenciar a mente. Por quê? Porque se você adquire um treinamento nisso, você vai ser capaz de controlar a sintonia da sua mente. Quando você silencia, você fala, agora eu vou escolher que pensamento eu vou sintonizar. Não é fácil. Não é fácil. Isso é maratona. Ninguém sai assim e fala, vou correr 42 quilômetros. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você fala, vou correr uma maratona, você começa primeiro 1 quilômetro. Aí quase tem que ter uma ambulância. 911. Aí você vai de condicionamento 2 quilômetros, 3. Daqui a pouco você está correndo 42. Nem muito pouco não, mas... Daí um tempo, se você for disciplinado, mas você corre 8 quilômetros, corre 10, corre 11, corre 5. Então, quando nós, e eu passo agora para as perguntas com isso, quando a gente pensa num Chico Xavier, e a gente acha que é assim, nossa, é uma mágica, foi uma mágica e o Chico ficou iluminado. Não, gente, o Chico durante 82 anos, ele ficava uma média de 6 a 8 horas por dia em transe. Você já imaginou o que é? 8 horas por dia durante 82 anos, você concentrado com a mente, com a louca quieta? A panela dela enferruja. Ela já não tem nem força de tocar mais a panela. As pessoas diziam isso. O Chico começava 2 horas da tarde concentrado, dava 2 horas da manhã, a pessoa já tinha saído, já tinha ido ao banheiro, já tinha tomado café, já tinha conversado, já tinha ouvido o Roberto Carlos, que ficava tocando aquelas músicas, para distrair as pessoas, e ele concentrado. 12, 14 horas em transe. O que significa isso? Que nem Usain Bolt conseguia alcançá-lo. É um condicionamento mental, aí não tinha jeito. A pessoa chegava a 10 metros do Chico, começava a chorar, a se emocionar. Porque aquilo era uma usina de energia. Prática. Malcolm Gladwell. Outliers. Você só se torna realmente bom numa coisa depois de 10.000 horas. Quer ficar bom nisso? 10.000 horas a louca da casa em silêncio. Aí você consegue. Vamos, aqui, amigo, para a gente ir. Nós temos meia hora para as perguntas. Ah, tá ótimo. Tem uma pessoa que é americana, que ele pergunta, não sei se está muito... Falar sobre a importância da festa dos pães ázimos, você sabe, da Bíblia. Mas aí Deixa, não tem nada a ver. Então, essas aqui são essas perguntas. Se der para terminar, tudo bem. Se não der também, não tem problema. Tá. A pergunta da Vanessa Freire, que é interessante, né? Quer dizer, ó, nós temos várias pessoas dentro de nós, mas e quando a mulher está grávida? Tem mais uma criancinha, tem mais um bebezinho aí. Bom, mas aqui nós temos que considerar o seguinte, o espírito quando encarna, e por isso a encarnação é uma bênção, ele passa por um processo compulsório de silenciamento da mente. Então você dorme, sua mente dá uma relaxada, desativam suas potências mentais e você tem que recomeçar. Desencarnar também.
Então, muita gente acha que vai desencarnar, fala assim, desencarnei. E agora, o que tem para fazer? Não, não é assim. Você passa por um estado de perturbação. Muitas vezes você dorme uma semana, um mês, 6 meses, delira. É um treino. Então, o espírito, quando está encarnando, ele vai perdendo essas faculdades, então ele entra num estado de tranquilidade, em que atuam ali só o psiquismo inconsciente dele, que vai ser responsável pela formação do novo organismo. Aí, aos poucos, ele vai retomando a sua bagagem espiritual, inclusive a sua potência mental, sua capacidade de elaborar o pensamento. Então, mãezinhas, fiquem tranquilas, né? O que acontece, às vezes, as companhias do espírito reencarnante. Então, é importante a prece, é importante que a grávida tenha hábitos, que ela procure, principalmente naquela gravidez, às vezes, mais delicada, mais complicada, porque ela está vivendo uma situação difícil, um momento delicado da vida, aí realmente precisa buscar ajuda, um amparo, para que ela se equilibre e consiga seguir. Agora, nós temos que entender uma coisa, né, gente? Uma mãe, uma grávida, tem um amparo extra aí. Extra plus. Não podemos esquecer isso. Um gigantesco amparo, porque é um ser que está ali a iniciar a sua jornada reencarnatória, precisando daquele auxílio, né? Então, aqui tem uma pergunta que faz referência às terapias de reencarnação. Estou entendendo aqui de regressão de memória, né, para tratar o processo obsessivo. Não é muito a minha especialidade, mas, por exemplo, o Alberto Almeida trabalha com esse tipo de terapia. Eu tenho amigos que são psicólogos, são terapeutas, trabalham, e eles são unânimes em dizer uma coisa: a terapia da regressão de memória, ou a terapia reencarnacionista, ela não é feita com o objetivo de curiosidade. Quando se faz uma terapia dessa, é porque você já está lembrando naturalmente. Você já está em regressão. Você já está num processo de conexão com essa vida passada. De uma maneira equilibrada ou de uma maneira desequilibrada. Então, o que o terapeuta faz, ele já aproveita que você está nesse processo, ele aprofunda para que você consiga lembrar de maneira saudável. Porque aqui nós não podemos esquecer o caso da Dona Laura, do livro Nosso Lar. Dona Laura com o marido estavam em Nosso Lar, eles começam a ter sonhos. Sonhos de vida passada. Estão lá no mundo espiritual, desencarnado. Procura o Clarencio. O Clarencio fala: natural, vocês estão recordando, eu vou encaminhar vocês para o Ministério do Esclarecimento, para que os técnicos espirituais façam uma avaliação. Aí faz uma avaliação, fala: realmente vocês estão lembrando de 2 vidas anteriores, 2, sem ser essa última, né? E aí o que eles fizeram? Então agora nós vamos primeiro imprimir a história, não sei se é imprimir, deram um iPad lá, né, com o e-book, dessas 2 vidas. Vocês vão ler a história dessas 2 encarnações suas. Primeiro vocês vão ler, para habituar, para não ter o choque. Aí eles leram essas 2 vidas. Aí falaram: leram? Lemos. Então agora vocês vão para o departamento, que é tipo um cinema 5D. Por quê?
Porque você vê a imagem em 3D holográfico, você sente tudo, inclusive as emoções que você teve naqueles momentos da encarnação. Então, não é fácil. Eles então passaram por essa regressão 2 vidas. E aí, o que aconteceu? Os técnicos disseram assim: agora chega, só 2. Por quê? Só 2? Porque vocês não têm condições emocionais de lembrar para trás. Que tem muita gente querendo lembrar, gente, é tão bom esquecer. Tão bom esquecer. E depois que eles lembraram, eles tinham agora uma memória de 3 vidas. O que aconteceu? Decidiram reencarnar. Por quê? Não conseguiam ficar mais em nosso lar. Queriam reencarnar para resolver. Então, temos que pensar nisso. Temos que pensar nisso. Esse processo aqui precisa ser conduzido por alguém experiente. E ele não pode ser algo por pura curiosidade. Ele precisa ser algo fruto de um trabalho terapêutico sério. Tenha um propósito, uma finalidade terapêutica. Né? Agora, tem uma questão aqui muito interessante sobre os graus de influência. Então, aqui, Kardec adotou um critério que é muito interessante. Que é da influência espiritual, que é comum, que todos nós estamos nela, mergulhados nela, e das influências perniciosas. Como que eu distingo quando uma influência, como é que eu consigo avaliar se uma influência espiritual começou a pesar de modo negativo? Quando eu vou perdendo o autodomínio. Então, se eu perco um pouquinho do autocontrole, do autodomínio, é uma fascinação. O que é fascinação? A fascinação é uma ilusão. A pessoa cria uma fantasia, todo mundo que está à volta dela fala assim: fulano, mas assim, pensa melhor. Não, vocês não estão vendo. Não é possível. Então, cria uma distorção da realidade e ela fica... Então, perdeu um pouquinho do autocontrole. Se ela perder mais o autodomínio, a obsessão vai ficando mais grave, até chegar aos casos, às situações, em que o encarnado tem pouquíssimo autodomínio. Então, são os casos patológicos que geralmente vão ensejar internações psiquiátricas ou problemas muito graves, porque aí a pessoa já está sob tão intenso domínio que ele já perde a força. Ele não perde o controle, porque o espírito pode interromper esse processo a hora que ele quiser. Mas o problema é que ele não quer. Ele não quer. E essa é a situação. Porque às vezes eu acho muito engraçado isso. É até bom tocar, porque tem algumas pessoas que acham que desobsessão é assim. É um trabalho policial. Né? Então você veste de policial, chega, fala: quem que é o obsessor? Sou eu. Quem que é o obsediado? Sou eu. Você para. Um vai para lá, outro vai para cá. Quem dera, gente, se fosse tão simples assim. Nas obsessões, há uma simbiose.
que é simbiose? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Um não consegue viver sem o outro. Não consegue. Então você tira o obsessor, o obsidiado adoece. Um alimenta o outro. Há uma troca energética. Não é? É uma troca energética. E por incrível que pareça, às vezes nós construímos esse tipo de relacionamento. Não é? Esse tipo de relacionamento. Fica um agredindo o outro. Não consegue viver um sem o outro. Não é? Aí se um viaja, o outro fala, nossa, que saudade. Ninguém me tratou com falta de educação hoje. Fulano tem que voltar logo. É uma simbiose. Isso aqui é um processo. Os processos obsessivos são simbioses energéticas. Então, o obsidiado não quer, porque ele sente prazer e algum ganho psicológico naquela relação. Mas, Haroldo, como é que alguém pode ter um ganho psicológico numa relação espiritual em que o obsessor está querendo desencarnar ela? Por exemplo, culpa. Culpa. O sentimento de culpa, se ele não for bem trabalhado, porque com a culpa você pode crescer ou afundar. Porque a culpa pode te levar ao arrependimento, à solução, à transformação, ou a culpa pode te levar à autopunição, porque você imagina que Deus é um vingador. E ele veio para te punir, veio para te castigar, e você tem que ser castigado. E aí você quer estar naquela relação com o obsessor, porque você quer ser castigado. É muito complexo, gente. Muito complexo. Então, quando a gente pega a série André Luiz e vê os benfeitores, uma coisa que me impressiona, você pega o livro Sexo e Destino, Ação e Reação, os benfeitores chegam para os obsessores, eles tratam com o maior carinho. Porque as relações de obsessão são relações muito delicadas. Não é afastar. Eu vou mandar um raio aqui magnético e vou resolver a obsessão. Quem dera. Se fosse assim, Jesus mandava resolver o problema da Terra. Perceberam? Se o problema fosse de separar, Jesus chegava e separava todos os obsidiados, todos os obsessores, e a Terra virava mundo feliz. Não era fácil? Só que não é assim. Porque essas relações são mais intricadas. Então, por exemplo, no livro Sexo e Destino, nós temos uma relação que o André Luiz chega e fala, mas o benfeitor é o Félix. Ele fala, mas Félix, nós temos que separar. Por que vocês não tiram? E o Félix fala assim, André, se nós afastarmos o obsessor, ela desencarna. Sim. Porque ela se alimenta do magnetismo dele e ele do dela. E é tão interessante, aí não vou dar o spoiler não, quem não leu. Esse eu vou guardar o segredo. Acontece um fato lá que eu não vou falar, com ela. E aí o que o Félix faz? Qual que é um processo didático? Ele chega para o obsessor e pede ajuda para ele. Fulano, a nossa querida, está acontecendo isso com ela. Aí o obsessor fica desesperado.
E é o obsessor que vai ajudar. É muito intricado. Muito intricado. Essas relações não são... Nós temos um... Deixa eu ver aqui. Considerando aqueles graus de processo obsessivo, de intensidades variadas, como é que a gente auxilia alguém que se perdeu nesse processo? Por exemplo, nos casos de esquizofrenia. Olha, aqui, gente, nós precisamos ser humildes. Precisamos ser humildes. Há casos, porque a mente também adoece. Então, há casos que nós precisamos de um auxílio médico, farmacológico, de um auxílio psicológico terapêutico e de um auxílio espiritual. Os três, ao mesmo tempo. Não adianta só remédio, não adianta só terapia e não adianta só tratamento espiritual. Você precisa dos três ao mesmo tempo. E aqui nós precisamos ter a sensibilidade e a humildade de pedir ajuda. Pedir ajuda. Pedir ajuda para a medicina, porque a medicina foi dada pela providência divina. A medicina é uma dádiva da bondade de Deus para nos auxiliar a nós encarnados. A medicina é uma bênção. A psicologia, as terapias são uma bênção, uma dádiva também. E o tratamento espiritual é também uma bênção. Então, isso é importante aqui, a gente não pode... Eu me lembro de um amigo que contou um caso muito interessante, um psiquiatra que era materialista. Então ele chegou no psiquiatra, o psiquiatra começou a fazer o tratamento com ele, seguindo todo o protocolo. De repente o psiquiatra virou para ele e falou assim: escuta aqui, eu vou te dizer uma coisa, eu sou materialista e ateu. Mas o seu caso, você tem que procurar um centro espírita. Gente, que maravilha, não é? Olha que beleza. Como tem pessoas boas e íntegras, né? Que integridade, né? Aqui eu estou te ajudando, isso aqui não tem jeito não, você tem que ir lá no centro espírita, viu? Vai fazer uma desobsessão lá. Não é? E o contrário, a gente tem que ter humildade também. Está aqui fazendo um trabalho espiritual e fala assim: amigo, o seu caso, não tem que procurar um psiquiatra e entrar com medicamento. Não é? Porque precisa equilibrar a parte orgânica do cérebro. Então temos que ter... Aqui a grande dúvida é: a influência espiritual pode chegar ao ponto de retirar o livre-arbítrio? Não. Não. Retirar o livre-arbítrio não. Pode adoecer o livre-arbítrio. Adoecer. Porque o livre-arbítrio é igual músculo. É igual músculo. Quem aqui já quebrou um braço, uma perna? Gente, é impressionante. É impressionante. Você está andando, está movimentando. Aí quebrou uma perna. Engessou. Em 2 semanas, sua perna fica dessa finura. Porque você não está usando. Atrofia. Livre-arbítrio também. Se você não usa o poder da sua vontade, a sua vontade vai atrofiando. Ela vai atrofiando. Ela não acaba, mas ela fica muito frágil. Então, vontade é uma coisa que nós temos que exercitar. Autonomia. Nós precisamos nos tornar seres autônomos, menos dependentes, psiquicamente autônomos e exercer a nossa vontade. E vontade é algo que você exercita, vai exercitando e ela vai ficando forte. Então, o desafio do obsidiado,
alguém que precisa fazer o tratamento desobsessivo, um dos maiores desafios dele é treinar a vontade. E aí é uma coisa curiosa. Eu, durante mais de 5 anos, trabalhei com orientação espiritual. Fazia aquele tratamento de diálogo, né? Diálogo espiritual. E há 30 anos sou dialogador em reunião mediúnica. Então, o que a gente percebe? Quando você chega num caso de obsessão muito grave, o obsidiado, ele perdeu o propósito. Ele não sabe para que ele vive. E você pergunta para ele, o que você quer? Eu não quero nada. Você não quer nada? Eu não quero nada. O que você quer fazer? Nada. O que te dá alegria? Nada dá alegria. Então, parte do tratamento é fazer com que a pessoa recupere propósito, objetivo de vida. Algo que lhe dê alegria, que lhe dê prazer. Ela tem que encontrar algo dela. Não é, o que me dá alegria é ficar com fulano, beltrano. Não estou falando isso. Você precisa encontrar algo que você, sozinho, só você, sinta profunda alegria em fazer. Mas tem que ser uma coisa grandiosa? Não. Pode ser plantar violetas. Fazer bolo de coco com cobertura de leite condensado. Não importa. O que importa é que você se sinta realizado em fazer aquilo. Encontrar propósito. Propósito e alegria. Nós temos que ter algo que a gente faça que dê prazer e alegria. Algo saudável, né? Claro. Algo saudável. E quando o espírito encontra isso, quando o obsidiado encontra um propósito, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o propósito da minha encarnação, e é isso que eu quero fazer. Meu Deus, já tem uma mágica no processo desobsessivo. A pessoa dá um salto. Porque ela consegue entrar em outras faixas de sintonia e aí ela consegue ser auxiliada. Isso é muito importante isso. Porque esse é o processo obsessivo grave, ele vai deixando a pessoa apática. Então isso é muito importante, a gente precisa ter esse equilíbrio, hein? Precisa. Que às vezes você entra num ciclo, fazer coisas e não se permite mais fazer aquilo que te dá alegria, fazer aquilo que faz sua alma vibrar. Isso é curativo, isso é terapia, isso cura a alma. Cura a alma. O que? Não importa. Não importa. Não é? Lembra o Francisco de Assis? Francisco de Assis. Nós estamos falando no espírito, meu Deus. Qual que era? Sabe o que era? O jardinzinho dele. Ele pegava a pazinha, ia lá, flores. Gostava de plantar e cultivar as flores dele. E é tão bonito, né? Porque na história ele já estava praticamente cego. E ele não deixava de cuidar das flores dele. E dizem que ele chegou a expressar isso dizendo assim:
A pessoa que aprender a cuidar de um jardim entendeu o que é a obra de Deus. Mas isso é importante, muito importante. Acabou, né? Nosso tempo. Mas eu acho que a gente conseguiu cobrir parte das dúvidas, que uma das últimas perguntas é como melhorar a nossa conexão, mas nós já tínhamos falado da prece aqui, e tínhamos falado de encontrar o propósito, encontrar algo que te traz alegria. É importante que a gente esteja conectado com esses vários aspectos da nossa alma, inclusive os aspectos brutos, gente. Um dos grandes problemas de hoje da transição planetária é que a gente não está sabendo cuidar do nosso zoológico. Todos nós temos um zoológico dentro de nós. Tem que cuidar. Se a gente cuidar da nossa parte bruta, da nossa parte feroz, animal, ela vai também evoluir. Ela vai ser purificada, vai ser aprimorada. Tem que cuidar. Mas a gente fica assim, encantado só com a parte luminosa e faz uma reforma íntima de fachada, que é o que está lá no Evangelho. Pinta, não é? Passa um aspirador, muda os móveis de lugar e acredita que é só... Não, vamos ser humildes. Só porque eu estou falando em palavras bonitas eu vou transformar a minha alma. Não. Eu preciso acolher também a minha parte sombria e trabalhá-la. Acolher e trabalhar. Entender que eu tenho isso. Compreender que eu tenho uma parte destrutiva, parte de mim quer destruir. Isso é importante, hein? Tem uma parte de mim que quer destruir tudo que eu estou construindo. Eu gostaria de terminar com isso. Porque às vezes a gente vê médiuns de cura, expositores espíritas, trabalhadores, que ficam um tempo fazendo um trabalho maravilhoso, fazendo coisas importantíssimas, mas ele fica desatento com relação ao zoológico dele. De repente, esses bichos saem. E tudo bem seus bichos saírem. O problema é quando eles saem e destroem o que você construiu em 20, 30, 40 anos. Então tem uns bichos dentro de mim que podem sair e destruir um trabalho que eu estou fazendo há 30. E as pessoas são cruéis, porque elas só veem, elas só guardam o dia que os bichos saíram. Elas esquecem tudo que você fez para trás. Esquecem. Só lembra o dia que saiu o gorila, o elefante, o leopardo e foi aquela confusão. Então aqui é importante isso, porque o nosso zoológico é a nossa parte que atrai as influências espirituais negativas. Percebe? Então é natural, gente. Eu era engraçado, só para terminar, que um dia, isso foi muito engraçado, foi no final da palestra, e
Tinha uma mãe, ela ficou com vergonha de fazer a pergunta por escrito, porque ia falar em público, né? Então acabou assim a palestra, ela me procurou no particular e falou assim: eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu estou muito constrangida. Eu falei assim: não tem problema, pode fazer. É normal a gente que é mãe ter vontade de matar o filho? Eu falei: é normal. Mãe e pai também. Dá vontade de esganar às vezes. E ela riu. Falei: às vezes dá vontade de você falar assim: por que eu não comi? Não é? É normal. Aí ela sentiu um alívio. Oh, meu Deus. Eu falei: é normal, claro. Você está no estresse, está naquilo. É normal. Porque a gente cria uma coisa fantasiosa, né? Não, é normal. Não é? Como você vai administrar isso aí é outra coisa. Não é? Sentir isso é normal. A partir daí você vai ter o autocontrole, vai trabalhar. Então é cuidar do zoológico. Então como é que cuida do zoológico? Alimenta suas feras. Alimenta pouco. Senão elas crescem. Alimenta pouco. Mantenha a grade fechada. Acalma. Não passe dos seus limites. Tem uma frase do Chico que dizia assim: cuidado. Todo ser humano tem um limite. Não ultrapasse o limite das pessoas. Porque você não sabe o que pode encontrar. E às vezes a gente brinca de cutucar a gorila dos outros. Você vai chegando, principalmente nas relações que tem intimidade, não é? Quando a gente tem intimidade, você vai. Aí você vai cutucando a onça com a vara curta. Daqui a pouco perde a mão. Então o Chico dizia isso, olha que bonito, né? Respeitar. Você tem que entender que você tem um limite. Então você fala: não, eu não vou. Isso aqui eu não vou entrar porque eu não consigo. Eu não tenho autocontrole para lidar com essa situação. Então eu prefiro ficar aqui tranquilo, porque senão eu vou virar um bicho aqui, eu vou virar o Hulk, fico verde e a coisa não vai ficar boa. Sabendo isso, sabendo respeitar essa herança evolutiva que nós temos em nós, você caminha com dignidade, com serenidade, um dia melhor. Eu termino com a frase do Chico. Ele dizia assim: eu me sinto uma lesma que se arrasta, mas sempre para frente. Muito obrigado.